Bom, vou dar início então a mais um vídeo, usando a biblioteca aqui, Tixi, Nesse vídeo, eu vou fazer um caminho diferente, em relação ao vídeo anterior. No vídeo anterior eu mostrei para vocês aí como que a gente poderia usar um editor de web, para a gente modificar, fazer um desenho e a partir disso obter o código, tá? Então aqui nesse desenho, nessa vídeo eu vou fazer um caminho diferente. Eu vou começar a partir do código, e depois, sem necessidade do editor. Perfeito? Então comecei aqui uma figura, Se eu quiser depois, que ela esteja legenda, posso inclusive colocar ela dentro aqui um ambiente de figura, Que aí nós vamos ter legenda, Já vão ter os labels ali bonitinhos. Então tem aqui, eu comecei com esse comando aqui, que é para ele desenhar com linhas pontilhadas, uma linha de grade de -5 até 5, para mim ter como referência aí, um sistema de coordenadas, tá bom? E aí agora eu vou desenhar um sistema de controle em malha fechada, tá? Se vocês sabem, mas eu costumo dar aula, uma das aulas que eu mais leciono são as aulas de controle, fundamentos da teoria de controle, e projeto de sistema de controle, além de laboratório de controle de automação. Então, vou começar aqui fazendo um retângulo. Em geral, a gente usa nessas disciplinas uma ferramenta que a gente chama de diagrama de blocos. De certa forma, é um fluxograma, E, então, eu vou desenhar aqui um retângulo. Esse retângulo, para a gente desenhar um retângulo aqui, eu digitei algumas coisas erradas, Aqui, draw. Ele está com o editor em português. Se eu mudar aqui para inglês. Pode ter que ele me ajude aqui. Faltou alguma coisa aqui. Então, desenhando aqui nessa figura, ele vai fazer para mim um retângulo, tá vendo? Entre o 1 e o 2. Perfeito? E aí, dentro desse retângulo, eu vou colocar aqui então uma descrição, que esse bloquinho aqui é do controlador. Para isso, eu coloquei os retângulos do vértice, um vértice do retângulo no 0, 0 e um outro segundo vértice em x igual a 2 e y igual a 1. Perfeito? Eu vou colocar no centro desse retângulo uma descrição. Então, o centro desse retângulo ali seria em x 1 e em y meio. E aí, esse retângulo, eu vou colocar um texto. Para a gente colocar um texto, a gente usa o nó, e esse texto seria então controlador. Ver como é que fica aqui esse desenho, Vou mandar compilar ali. Controlador, ficou legal, ali. Talvez eu vou precisar ali de um espaço maior, que eu vou colocar uma coisa embaixo. Eu acho que ele aceita a gente dividir isso em duas linhas, para quebrar uma linha aqui. Basta usar essas duas barras, E aí eu vou inclusive referenciar aqui uma equação, que eu já deixei pronta aqui nesse documento. Então criei algumas equações aqui. Então essa equação aqui tem uma equação aqui chamada G3, que é do controlador. Então eu vou chamar essa equação dentro dessa figura, Então, nosso desenho. Eu acho que ele não aceita quebrar a linha aqui não. Então eu vou dividir aqui em dois nós, talvez aumentar isso aqui. Eu vou colocar, aumentar o tamanho dessa figura aqui, para 3. Então o centro dela não vai ser mais 1, vai ser 1,5. E aí eu acho que eu consigo colocar controlador, equação, e
O tamanho dessa letra também, small, né? Tem que ficar uma letra menor. Então, temos ali um retângulozinho, né, de controlador, né, small. Vou desenhar a figura mais para lá, talvez depois eu mude um pouquinho essa linha de grade, né? Em seguida, né, nesse sistema que eu quero desenhar, é um segundo retângulo, né, que agora vai estar ocupando dali para lá, né? Então eu vou copiar esses dois comandos aqui, né, e vou mudar agora, deslocar, né, de 4, né, no eixo X os meus desenhos. Então aqui vai ser 4, 3 mais 4, 7, 1 mais 4, 5. Perfeito. E esse aqui então é o atuador, segundo bloco. Atuador, equação do atuador, que eu chamei de act. E aí a gente pode então pedir para ele compilar aqui, ele vai compilar para a gente. Então meu desenho está sendo construído mais para lá, essa linha de grade que eu desenhei aqui está um pouco deslocada. Eu vou começar ela aí diminuir ela aqui para menos 2 até menos 2, e aqui em cima também não vou subir muito mais não, vou colocar aqui o x até 2 só. E talvez eu tenha que colocar aqui, né, mais linhas, né? Vamos até o 10 ali. Então, esse vértice aqui é o 0, 0. Mais para frente aqui eu posso desenhar o terceiro bloquinho, né, que seria o meu processo. Vou copiar também de novo, né, essas duas linhas. E agora, né, eu vou somar de novo mais 4 ali. Então aqui, mais 4, 8, mais 4, 11, 5 mais 4, 9. Então aqui seriam os nossos... vamos mudar ali meu nome de processo. E aqui, né, a equação do processo. Process. Vou desenhar agora. Perfeito. Temos ali então... meus 3 bloquinhos, né? Ele passou inclusive aqui, vamos dar um pouco para 12 aqui para a gente ter mais uma referência. Então temos ali os 3 blocos do processo com suas respectivas equações, né? Bom, agora eu quero desenhar uma setinha, né? Ligando aí cada um desses elementos, né? Então, como que a gente pode desenhar essa setinha? A primeira setinha vai ser essa daqui, né? Eu vou colocar 1 centímetro de setinha, ou uma unidade, né, de comprimento de setinha. O centro aqui desse bloco, né, ele é meio, isso aqui é o 0, 0, aqui é uma unidade, né? Então eu vou desenhar uma setinha, né? Comando para a gente desenhar uma setinha, né? A gente pode colocar desenhar, né? E essa setinha aqui dentro, e vou passar as coordenadas da setinha. Ela vai começar de menos 1 em x e em y 0,5. E aqui eu vou continuar aqui até o 0, né, mantendo uma setinha horizontal, né? Então não vou alterar aí nenhuma a altura. Então o y aqui desse primeiro desenho igual ao y desse desenho. Perfeito? Bom, então aqui eu tenho uma setinha, né? Perfeito. Agora eu preciso de mais 2 setinhas. Então, como a setinha deu certo, eu vou alterar aqui, né? E vou deslocar essa setinha, né? Eu quero que essa setinha, em vez de começar aqui, comece cá. Eu vou deslocar de 4 unidades, né? Então, menos 3, menos 4, 3. Não, 4 menos 3, 3, né? E essa aqui eu vou deslocar de... Estou deslocando 4 unidades, então aqui é 4. Esse eu vou deslocar 8 unidades, né? Que vai vir para cá. Então, aqui é menos do 7 até o 8. Perfeito? Então vai aparecer uma setinha aqui, para indicar os meus processos. Tem mais uma aqui no final, então eu vou criar mais uma aqui, deslocando de mais 4, né, a partir dessa. Então aqui é do 11 até o 12. Então estou construindo ali essa setinha. Perfeito, essa setinha está aqui. E aí a gente já tem um sistema aqui de controle. Tá? Agora falta a gente desenhar aqui a realimentação. Essa realimentação, eu vou colocar aqui um bloco debaixo do atuador aqui, né, nessa região. Então eu vou copiar aqui os 2 comandos que eu usei aqui para o atuador. Vou colocar aqui embaixo.
eu preciso mover esse bloquinho aqui para baixo, né, de 2 unidades, né? Então, tudo que for a grandeza do y, eu vou tirar 2 unidades, né? Então, aqui, menos 1. Esse aqui, estou tirando 2 unidades, então, menos 2. Perfeito? Então, esse aqui seria o meu sensor. E a equação do sensor, vou trocar aqui o label para equação do sensor. Perfeito? Compilando, ele vai colocar ali um bloquinho ali para baixo, né? Esse sensor ficou fora do lugar, então talvez aqui eu tenha que colocar menos 1,5 aqui, né? 2,5. Perfeito. Então, bom, agora eu preciso, para terminar o meu desenho, né, de malha fechada, aqui eu tenho uma bolinha, né, que faz a somatória de dois sinais, né? Então, como eu vou desenhar essa bolinha aqui? Então, eu vou desenhar essa bolinha, olha o comando aqui, essa primeira seta aqui foi essa daqui, então as coordenadas são essas, né? Então eu vou desenhar nessa coordenada, eu vou desenhar aqui um círculo, e eu preciso indicar aqui qual que é o raio, né? Bom, eu não lembro muito bem aqui como que a gente desenha um círculo, né? Vou pegar aqui um círculo, né? Nesse editor que eu mostrei na aula passada, só para mim ver aqui quais são os comandos que eu preciso dar para o círculo. Aqui, tá vendo? Círculo, eu digo para ele qual que é o diâmetro à frente, né? Bom, beleza. Eu vou copiar aqui essas informações. Esse aqui eu não quero usar não aqui nesse desenho, eu não posso apagar aqui. Então o círculo tem que colocar aqui só o raio dele. Vou colocar um raio bem pequenininho, vou colocar 0,2 aqui. E aí eu vou colocar ele aqui. Vou desenhar ele de tal forma que ele seja preenchido de branco, que aí o pedacinho de seta que tiver aqui, né, ele vai tampar. Vou desenhar mais uma seta agora, um pouquinho para cá. Essa seta, talvez eu tenha que fazer aqui um ajuste fino. Então, essa última seta, a primeira seta foi essa. Vou deslocar ela para lá 1 centímetro, né? Então, aqui do menos 2 até o menos 1. E como esse círculo aqui tem, eu acho que é raio de 0,2, né? Tem um círculo repetido aqui. Então, ele vai terminar aqui em menos 1,8. Eu acho que ali aquele 0,2 que eu indiquei é o raio do círculo. Na verdade, 1,2. Então ele vai terminar exatamente ali na bordinha do meu círculo, perfeito? Esse aqui é o sinal que seria o sinal de entrada. E agora eu tenho que trazer, para finalizar esse desenho, uma setinha vindo daqui, conectando aqui esse sensor, perfeito? Então, vou desenhar aqui essas linhas. Como é uma seta, né, eu vou fazer ela aqui assim. Então, a primeira coordenada original que eu vou começar a desenhar seria o centro disso. Eu sei que essa linha de grade tem 12, né, na direção X, termina aqui, né, então isso aqui seria 11,5 na direção X, 11,5 na direção Y, né, eu comecei do 0, então isso aqui é 0,5. Aí eu vou desenhar aqui uma linha descendo verticalmente até esse ponto, perfeito? Então eu vou deixar verticalmente 2 unidades. Então não vai mudar o x, mas vai mudar o y aqui de 2 unidades, menos 2, que na verdade é meio, né? Então na verdade vai dar 1,5. E depois eu posso seguir aqui com a mesma linha, né, para cá. Qual que seria então as coordenadas desse ponto aqui que eu quero ligar? As coordenadas que eu quero aqui, elas seriam aqui eu estou no, esse é o 0, 0, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então é 7 aqui em x,
e menos 1,5 em y. Vamos ver se vai dar certo. Perfeito, então tem aqui o desenho que eu quero, e agora, mesma coisa, né? Daqui eu vou ligar para cá, né? Fazer isso, perfeito? Então, vou desenhar novamente, deixa eu copiar aqui esse desenho, né? Aqui é o 4, né? 0, 1, 2, 3, 4. Então, nesse mesmo y aqui, né? Mas em 4 em x, eu vou fazer uma linha vertical até esse ponto aqui, né? Aqui é o 0, 0, então isso aqui está em menos 1. Como é uma linha horizontal, né? Vou manter ali minhas coordenadas em y. E agora eu vou subir aqui para ligar aqui nessa bolinha, né? Então vou manter o mesmo x agora, né? Como é uma linha vertical. E eu vou chegar até nesse ponto. Esse aqui é o 0, né? Aqui eu sei que tem... esse aqui é 0,2, você está 1,5, né? Menos 0,2 é 0,3. Então eu vou até aqui 0,3, porque 0,2 é o raio aqui, né, desse círculo. Ele deve terminar exatamente ali naquele ponto. Faltou aqui um ponto e vírgula, né? Por isso que ele deu erro. Então terminou exatamente ali naquele ponto. E eu posso agora, né, colocar aqui um sinalzinho de mais e menos, né? Só para a gente indicar ali, né, que nessa bolinha está sendo somado um sinal e o outro não. Vou colocar aqui mais ou menos nessa posição aqui, né, o mais, né, então vou usar aqui um comando, desenhar, onde que eu vou colocar as coordenadas, né? Um pouquinho aqui para cima, né, esse aqui é 1,5, né? Mais ou menos aqui seria 0,7, na verdade aqui é na direção y, é meio, né? Então 0,7 no y e no x. No x isso aqui está em menos 1, né? Essa bolinha, o centro dela, né? Um pouquinho para a direita, né? Menos 1,2 deve ser suficiente. E aí a gente tem aqui, né? Eu vou colocar o símbolo de mais. Acho que ele pode ser pequeno, tá? Não precisa ser letra grande. Então coloquei um símbolo de mais, ficou muito colado ali na bolinha, né? Então vou subir um pouquinho, aqui passa para 0,8, 0,3. E do lado de cá eu vou colocar um menos, tá? E aí eu fecho meu desenho. No menos aqui, vou colocar ele mais ou menos por aqui, né? Esse aqui é o 0, 0, né? Estou andando para cá. Então alguma coisa perto de menos 0,8 em x. Em y aqui é o 0, 0, então um pouquinho acima, né? Então vou colocar aqui 0,2 mais ou menos. Então isso aqui deve ser suficiente para a gente colocar aqui um sinal de menos ali. Perfeito, acho que ficou legal, talvez um pouquinho mais para baixo. Vou colocar aqui. Quase encostando ali na setinha, né? Tá razoável. Posso, né, colocar aqui agora a legenda da figura, né, que seria então sistema de controle em malha fechada. Essa seria aí a descrição dessa figura. Bom, o que eu gostaria de comentar aqui em respeito dessa figura? Primeiro, né, se eu fizer aqui o desenho, depois quiser modificar ela, né, posso abrir aqui esse editor, né, e posso copiar, por exemplo, essa figura aqui, né, e colocar ela aqui, por exemplo, né, no meu editor, né, aí aqui eu tenho a figura, né, claro, as equações não vão funcionar aqui, né, nessa figura, mas poderia, por exemplo, né, fazer alguma edição, né, nessa figura aqui, né, a respeito, né, por exemplo, girar aqui alguma coisa, né, o texto, né, poderia mexer, né, usando aqui o editor visual, né, da figura, se eu quiser depois editar, né, essa figura, perfeito? Bom, o que mais que eu queria comentar? Aqui tem uma vantagem em relação, né, a gente usar o LaTeX,
para a construção dessa figura, né? No caso aqui eu estou indicando as equações, né, de cada um desses elementos, desse diagrama de bloco, no texto, né? E aí, uma das vantagens da gente usar o LaTeX para construir essa figura é que, caso, por exemplo, eu venha aqui, antes da primeira figura, e edite o texto, olha, agora eu preciso, né, devido a uma revisão, ou devido, né, que apareceu no texto, né? Vou criar uma nova equação, né? Por exemplo, aqui, vou criar uma equação x igual a 1, por exemplo, né? Só para... Então, essa nova equação passa a ser a equação número 1, né? E aí ele vai renomear todas as minhas equações, né, da figura. Então, essa seria aí uma das vantagens da gente automatizar, né, o processo de escrita, construindo a figura já no próprio LaTeX, né? Se eu mudar as equações, né, ele vai renumerar para mim de forma automática. Mesma coisa, né, se eu tiver, por exemplo, uma referência bibliográfica, né, dentro da figura, e aí, né, o autorando não, né, mas se for um sistema de chamada numérico, né, ele vai atualizando à medida que o texto vai sendo construído. Perfeito? Bom, vamos então encerrar por aqui esse vídeo, né, e no próximo vídeo vou discutir com vocês mais algumas coisas aí sobre essa biblioteca. Vou mostrar para vocês como que a gente pode aí, então, usar essa biblioteca de desenho para a gente fazer anotações, né, no gráfico, né, podemos fazer desenhos aí no meio do gráfico para a gente indicar alguma coisa que não daria para fazer, né, usando a biblioteca, né. Por exemplo, nessa figura aqui, é interessante indicar em qual escala cada um dos dois gráficos estão, né. Eu não, olhando para a figura, eu não sei o que é temperatura e o que é radiação solar. Poderia colocar uma legenda assim, mas posso também colocar uma setinha indicando que esse gráfico, a escala dele é essa daqui e esse gráfico é de cá. E veremos então no próximo vídeo como que a gente faz essas anotações, dentre outros exemplos. Perfeito? Vejo vocês aí no próximo vídeo.